Eu comecei a gravar aqui, o cachorro começou a latir, o que não é tão ruim, sabe? Tipo, por exemplo, eu pensei em gravar de dia, mas aí tava tendo barulho de obra. A maioria, eu não gravei porque não deu tempo até, inclusive porque eu estava lá na obra, uma parte do dia. Mas assim, né, eu não tenho nenhum problema com barulho de obra, sabe? Acho que todo mundo não gosta muito de barulho de obra, né? Ainda mais se for gravar um vídeo, gravar alguma coisa, né, pra internet. Gravar um áudio, né? Mas aqui no reino, o barulho de obra é uma delícia, sabe? Porque é sinal que tá fazendo obra no reino, que as coisas estão crescendo. Eu vou lá toda hora, quero saber como é que tá, e depois ver as coisas prontas, não tem coisa melhor. Barulho de obra é uma delícia. O ruim é quando não tem barulho de obra, sabe? É muito bom, no reino tudo é diferente, né? Tudo muda. Antes de eu falar o assunto que eu ia falar, eu quero dizer que tem um pessoal que eu deixei no final do post lá os links da galera que já tá fazendo vídeo, tá? Tem bastante gente que deu esse passo e tá lá o nome deles, você pode perguntar para qualquer um deles se não muda a vida da pessoa, o contato com o coletivo, sabe? Faz uma diferença. Enquanto mais contato com o coletivo a pessoa tem, mais ela expande a consciência e faz a resolução dos traumas dela, os traumas e bloqueios, né? Mas antes de eu falar disso, que é o assunto hoje, eu quero abrir um parênteses para terminar um raciocínio que eu comecei no anterior, que era sobre tecnologia e videogame, né? Para explicar a questão da lógica, o equilíbrio lógico e abstrato. O videogame, eu desdobrei isso esses dias com os irmãos jogando ali. O videogame ele é um exercício de imprudência, é o melhor termo que eu achei, sabe? O videogame é um lugar onde você pode ser imprudente. E por que você vai querer ser imprudente, né? Será que não é arriscado? Aí você vai dirigir que nem um louco na vida real, porque você faz isso no videogame? Não é bem assim exatamente. Mas o fato é, você quem não joga videogame, quem não tem contato nenhum com realidade virtual e, portanto, não faz nenhum exercício de imprudência, essa pessoa tem a lógica muito travada. A criação dela fica limitada, entendeu? Você fica com a sua criação limitada. Você fica meio travado. Quando você não pode ser imprudente. Mas é interessante, vamos dizer assim, seria uma vantagem para você se você tivesse a sinapse, o caminho sináptico, você soubesse onde daria caso você fosse imprudente. Pra... Aí, ó o paradoxo. Aí você não estaria sendo imprudente. Então, é muito interessante você usar uma simulação. Você, por exemplo, talvez tenha ficado um pouco complexo isso. Para mim não. Para mim isso é nítido. Eu expliquei, todo mundo entendeu. Vamos explorar um pouco isso para ficar mais claro para vocês. Você, quando experimenta, vamos supor que você é uma pessoa que você não extravasa, né? Você é um cara muito lógico, muito fechado. Você começa a desdobrar no quântico, no reino da alta criação, mas você tem esse bloqueio. O Renan Magro, aí, nosso amigo Metamorfose Viva, ele tinha um bloqueio com relação aos videogames. Ele não jogava. Aí eu cheguei aqui com calma, já contei essa história, né? A gente foi desdobrando, foi toda uma caminhada, e aos poucos eu fui conduzindo ele. E ele experimentou e teve algumas experiências significativas. Hoje ele entende isso que eu estou falando. O abstrato dele é mais amplo, sabe? É mais flexível. Ele cria mais alto. Ele é uma pessoa com o poder criativo mais elevado. O emocional mais elevado. Porque a pessoa que é muito lógica, que quer controlar tudo, obcecada por controle de si mesmo, assim, principalmente, né? Porque existe um ranço que as pessoas têm de que um videogame é um vício, né? Porque realmente as pessoas acabam passando horas no videogame. Então, fica parecendo um vício. Então a pessoa quer segurar muito o autocontrole, não quer nem entrar na brisa. Mas aí ela vai tendo dificuldade de lidar com o reino animal dela também, sabe?
Se você não extravasa, se você não estabelece um equilíbrio, uma simbiose entre o seu animal, humano e dévico, você vai pender para um lado ou para o outro. Sua criação vai ficar limitada, né? Para você estar pleno, um alto poder criativo, você precisa estar em fluxo, precisa estar em equilíbrio. Então você tem que parar diante de uma situação e ter a serenidade, de uma noção intuitiva, né? Não é que você vai saber verbalmente exatamente, você vai sentir e pode até agir por intuito. E você vai ter uma noção melhor, porque você conhece não os parâmetros da situação. Porque dificilmente, ou pode acontecer exatamente, isso aqui é bizarro. E eu já contei até, eu já fiz vídeo contando de situações que aconteceu igualzinho videogame. Inclusive, essa pandemia que a gente está tendo, mundial de coronavírus, é igualzinho videogame. Você duvida, você baixa aí no seu celular. Plague Inc. Plague Inc. é o nome do jogo. Você vai ver ali, você vai ter maior brisa. Quando eu jogava esse jogo, alguns anos atrás, eu ficava meio com uma brisa assim, falava, caramba, é mó bad jogar esse jogo, porque você é uma doença que você tem que destruir o planeta inteiro, infectar todo mundo, sem ninguém notar você, e aí você torna os sintomas mais letais e você mata. Você é um vírus, ou uma bactéria, ou um fungo, você sabe? Você é uma doença que tem que destruir o mundo. Daí é mó brisa, porque se você vai começar na Groenlândia, você tem que fortalecer ela pro frio, você tem que conhecer os países, né? Você sabe que na África, no Brasil, o povo é mais pobre, então você coloca ela no mosquito, ou sabe? Nos animais, no lugar que tem mais animais, a zona rural, você coloca nos animais, nos ratos, nas vacas. É a mesma coisa, sabe? Mas mesmo que em alguns casos não seja, em alguns são que você vai ficar, se você ainda não viu, você vai ficar no mínimo impressionado com o quanto que parece com a vida real. Se você for olhar o Far Cry 5, o tanto que ele parece com a nossa missão de Lúcifer, de Atlântida, o Far Cry 5 é impressionante, a maioria já viu, já falei muito. Mas vamos supor que a situação não tem nada a ver com jogo nenhum, você não tem como né, criar uma linha de para. Você não tem nem tempo, nem condições e nem faz sentido criar um paralelo com nada que você tenha visto no mundo virtual. Como o seu cérebro já conhece, o seu cérebro domina tudo, né? A sua central nervosa, né? A sua central sináptica e cognição. Ele conhece todas as sensações que você é capaz de sentir e as ações que você é capaz de tomar. Então, se você é uma pessoa que já exercitou a sua imprudência, né? Você joga videogame, então você mete o louco no videogame, faz umas coisas que você jamais faria na vida real. Na vida real, quando você, numa situação que precisa ser meio louco, meio abstrato, você vai ter assim uma certa vantagem no sentido que você vai ter mais noção do que daria ou não daria, do que vale a pena arriscar ou não, do que uma pessoa que não tem a menor noção do que é ser imprudente, sabe? A coisa mais imprudente que ele faz é tomar cachaça e, sabe, dirigir o carro. É legal, não tô dizendo que é chato. Você tem que curtir a vida, mas a que custo, né? Aí você toma umas cachaça, vai dirigir o carro, dá um cavalinho de pau. Nossa, é um exercício de imprudência. Mas aí você vai e estraga o carro, sabe? Não que não seja divertido, é legal se você. Cada um faz o que quer, entendeu? Vai numa aventura, anda a cavalo, sabe? Se pula de paraquedas, faz o que você quiser, mas eu não gosto, né? Aí vai de cada um. Eu prefiro videogame, ainda é uma fonte de adrenalina, vamos dizer assim, né? Costumo falar, videogame é o que. Eu digo até que o videogame é a segunda melhor invenção de Deus depois da mulher. E o videogame, ele impede que o homem define, sabe? Se esgote, se acabe indo atrás de mulher. O videogame, controle de natalidade, vamos chamar assim. Eu acho que o nível de ansiedade da humanidade, com 8 bilhões de pessoas no planeta, a densidade demográfica que a gente tem no planeta, se não existisse o mundo virtual videogame, seria talvez um caos absurdo. Por outro lado, o excesso de virtualidade em um mundo sem filosofia, né, sem religião, sem liderança, você vai para aquele extremo do Japão também, né, com as pessoas muito introvertidas. E a questão, em alguns casos, pode se tornar o oposto, né? O nível de natalidade é muito baixo, nasce muito pouca criança, isso pode prejudicar uma nação também. E é claro que está tudo relacionado, né?
são os comportamentos do ser humano. É um estilo de vida. Eu sei que muitas pessoas nunca tiveram contato com videogame porque não tiveram tempo, sabe? Mas estiveram envolvidas com outras coisas. Eu digo assim, se você tiver tempo e você é uma pessoa que... Eu sei que a maioria que tá ouvindo gosta de videogame né, adora videogame, tanto faz. Mas se você por acaso é uma pessoa que não teve esse contato ainda, você é uma pessoa que gostaria de fazer experiências, como era o Renan aqui, quando eu conheci ele, aberto a novas experiências, tudo isso que eu falei faz sentido para você. E se você tentar, você vai constatar. É claro que uma coisa é você pegar sozinha. Você pegar sozinho é como você do nada tentar fazer academia sozinho, sabe? Ou você tentar não é que não funciona, funciona. Para mim funciona muito melhor, né? Mas a maioria das pessoas ela funciona em bando, né? Então você tem que fazer alguma coisa em grupo. Então você tem que conhecer amigos que curtem. Se você estiver aqui no reino, vai ser natural. A gente gosta. Mesmo a academia, se for para você fazer academia sozinho, é mó tédio. Você só consegue fazer porque aqueles caras do YouTube lá, o Bambam, os bodybuilder do YouTube, eles têm a do grupinho deles, por isso que eles curtem, né? Tudo está relacionado à sensação de grupo, né? São muito raras as pessoas que gostam de fazer as coisas sozinha. Eu adoro, eu prefiro. Para mim funciona melhor sozinho. Então, e é interessante fazer as coisas em grupo também, é bom, sabe? É mais sobre a qualidade das pessoas que estão em volta de você e como você está tratando a experiência, né? Como eu digo, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, é importante o exercício da imprudência, tá? Você aumentar o seu poder criativo e conseguir entender melhor a relação lógica e abstrata, entender melhor a sua intuição. Você precisa entender melhor como funciona o teu cérebro, né? A sua cognição, a sua mente. Ela é uma rede neural. É tipo a inteligência artificial, se você observasse. Ela aprende uma coisa, ela aprendeu. A partir dali ela vai saber. Seu cérebro também funciona assim. Por mais que você não consiga verbal... Ó, um exemplo que eu gosto de dar. Nosso amigo aqui, Leandro Quanto, ele conta essa história, que ele um dia sonhou que ele tinha dado um salto mortal. E ele não sabe dar saltos mortais. Ele não sabia, né, na época, não sabia. Ele sabe, hoje em dia. Aí ele sonhou que deu um salto mortal. Ele acordou sem saber dar saltos mortais e deu um salto mortal. Ele sonhou que conseguiu. Ele entendeu que podia. Ele sentiu que podia. Ele foi lá e fez. Então, a nossa mente, o nosso cérebro é uma rede neural. Tudo que você puder criar um caminho sináptico, né, um entendimento, você pode executar. O Walt Disney falava, né, se você pode imaginar, você pode realizar. Então, onde há uma vontade, há um caminho. Eu sempre repito. Então, qualquer coisa que você queira fazer, primeiro mentalize, idealize, pense a respeito. Você logo, se tiver uma vontade mesmo, aí está o poder criativo, está na vontade. Você tem que tomar cuidado para não perder tempo com o que você não tem vontade. Por exemplo, eu falo para as pessoas, eu nunca consegui aprender a jogar truco. Detesto truco, não consigo, já tentei, meus amigos tentaram e não conseguem me ensinar. Aí a pessoa logo fala, ah não, mas eu vou te ensinar agora, é muito fácil, é a prova de idiotas, qualquer imbecil aprende, é muito fácil, é muito divertido, você vai adorar. E eu já digo para a pessoa, olha, o meu grande problema com truco é o seguinte, o que me falta para aprender a jogar truco é vontade. Sabe? Sem vontade você não faz nada. Por outro lado, a vontade é a maior força que existe. É mais forte que a energia atômica. Então, em primeiro lugar, se você tiver vontade e começar a pensar em uma forma de realizar, você vai conseguir. Mas se você ficar meio perdido, não consigo, não consigo, você vai buscar pôr na lógica um monte de coisa. Mas no mais tardar, você vai ter que aceitar. 100% dos casos. Faltou vontade. Sabe? Eu costumava dizer no meu canal, com uma força de vontade, você pode esvaziar. Você pode esvaziar um grande lago com um balde, sabe? Você pode fazer qualquer coisa, se a sua vontade for suficiente. Se você realmente quiser, né? Mas aí nesse caminho de querer, de descobrir o que você quer, o que você não quer, você vai ter que lidar com os seus sonhos e traumas, com seus bloqueios, né? Suas ansiedades, suas carências, sabe?
seu reino animal, seu eu inferior, né? O seu eu superior é tudo aquilo que você almeja, né? Sua plenitude. O seu eu inferior é aquilo que você quer esconder. Você não gosta, você tem vergonha, você tenta nem pensar que existe, mas está lá. Quando você começa a criar novos caminhos sinápticos, fazer coisas novas e principalmente fazer vídeo, fazer áudio, postar na rede mundial, na internet, para todo mundo ver, para comentar, criticar você, a heterocrítica. E isso vai expandir tua consciência, porque você mesmo, com a sua autocrítica, você dificilmente vai encontrar os seus sonhos e traumas, todos eles, sabe? Os mais difíceis mesmo, os mais cascudos. O Jung lá, o psicólogo, ele falava: tudo que nos incomoda nos outros é para uma melhor compreensão de nós mesmos. Então é só quando você. E eu tenho que dizer uma coisa, tá logo no começo aqui, eu ainda não escrevi. O que eu esqueci de falar aqui eu vou escrever no post, tá? Leia com atenção. Eu sempre escrevo alguma coisa. Vou escrever aqui para não esquecer. Se você sente que tem que fazer qualquer coisa, e aqui eu tô falando de fazer vídeo, por exemplo, mas poderia ser qualquer coisa. Se você sente que tem que fazer e você não faz, por isso que você tem que entender a si mesmo. Essa é a automeditação, né? Reflexão. Você precisa entender a si mesmo e ser honesto com você mesmo. Senão você vai se dar muito mal, sua criação é medíocre. Se você quer criar alto, a primeira coisa que você tem que ter é discernimento, sabe? E aí exige vontade, atenção, né? Lucidez. Então, e é uma coisa também da jornada da alma, né? Maturidade consciencial, vamos chamar assim. E a maioria de vocês que são fundadores aqui, veteranos, que estão atrás da verdade há muito tempo, encontraram, reconheceram e permaneceram, vocês têm maturidade consciencial para entender tudo que eu estou falando. Então, se você consegue entender que você sente que tem que fazer alguma coisa, aquilo que eu falei, tem gente que sente que tem que fazer, né? É absurdo, deveria ser um absurdo uma coisa dessa, mas lá fora é a coisa mais comum do mundo, né? É bizarro. A pessoa sente que tem que fazer, ela quer fazer, ela enxerga que pode fazer, ela vai além, ela decide que vai fazer e não consegue, e não faz. Não é a coisa mais bizarra do universo isso? É estranho, né? Então, assim, você entende que tem que fazer, você sente que tem que fazer alguma coisa, você não faz, você vai queimar. Você precisa achar um jeito de fazer. Até porque existe uma coisa, deixa eu ver se eu lembro o nome que eu dei pra isso, cara. Eu tava falando de magia, na época que eu tava fazendo os vídeos de magia, e eu dei um nome pra esse negócio. Eu não consigo lembrar agora, mas é assim, é uma coisa que você precisa tanto fazer, você quer tanto fazer, você nasceu pra fazer isso, sabe? Que por mais que você tente evitar, tente esquecer, tente não pensar no assunto, cedo ou tarde você vai acabar fazendo. Inevitavelmente, durante algum momento da tua vida, em alguma vida, você vai fazer. Você não tem como escapar, sabe? Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, é um tipo de força também, né? Como se fosse destino, vamos chamar assim. É uma coisa magnética, né? O universo ele é todo magnético. São forças elétricas. É, mas aí tá. Aí se você não sente, é o outro oposto, né? O extremo. Se você não sente que tem que fazer, você tem uma desobrigação de fazer. E você ainda assim decide que quer fazer, existem sonhos e traumas e carências envolvidos. Você não precisaria estar fazendo. Eu poderia dizer que você estaria desperdiçando energia, né? Não sei, no sentido de que você poderia estar empregando ela melhor, sabe? Para fazer alguma coisa que, entre aspas, você deveria fazer, que é o que você já ia fazer cedo ou tarde. E você está desperdiçando energia numa coisa que você não sente que deveria fazer, mas você quer fazer por algum motivo, por alguma carência, para impressionar alguém, né? Por alguma coisa que você quer agora, um imediatismo, para impressionar alguém, sei lá como é que é, né? Para mostrar para alguém, sei lá, qualquer coisa, sonhos e traumas, carências, você vai queimar também. Porque você vai desperdiçar energia no sentido que pode simplesmente não dar certo. Cedo ou tarde você vai perceber, entre aspas, eu não nasci para isso. As pessoas adoram falar que não tem esse negócio de nascer, cada um faz o que quer, né? Poder criativo infinito, não existe isso. Poder criativo infinito é Deus. Não existe esse poder criativo infinito.
Você vai fazer aquilo que está no seu fluxo, aquilo que você tem para fazer. Como diz aquele filósofo Clóvis de Barros Filho, né? Super engraçado. O gato gateia, o sapo sapeia, o mar mareia. Cada um faz a sua. O filósofo filosofa. Cada um é. Isso é essência. Isso é plenitude. O ser humano caminha para a plenitude. Vamos ver o que eu escrevi aqui da plenitude. O nosso caminho é percorrer nossa essência até a plenitude. Estar pleno é fluir e respirar. Encontrar um lugar na família eterna de Deus. É isso. Muito bem. É o resumo de tudo. Vamos ver o que mais que eu li aqui para ver se eu não esqueci nada. Se eu esqueci, eu vou escrever. O ego é a vontade. Isso aqui é muito importante. Muito importante. O ego é a vontade, né? Esse ego, essa vontade própria, parece arrogância do nossa perspectiva, né, da escola, porque ele é necessário, de certa forma, para você realmente entender e aceitar a verdade suprema do que nós somos, do que é tudo isso. Porque a pessoa pode, se ela não tem essa vontade própria forte, esse ego forte, ela vai dar de cara com a verdade e vai dizer: não, é impossível. Eu, um Zé Ninguém, um coitado, encontrar a verdade suprema e conhecer o Messias pessoalmente. Não, é impossível. Não pode ser verdade. Você entende? A pessoa não consegue acessar, não consegue sintonizar, porque ela cria muito baixo. A criação dela é medíocre. E mesmo que consiga acessar, por isso que eu digo, as pessoas para chegar aqui no reino tem que criar um pouco alto. Eu já percebi que tem muita gente se mexendo. Tem gente que já fez vídeo, está se esforçando, está no caminho certo. Só ter fé em Deus. E jamais vocês devem ficar triste e achar ruim de não poder estar aqui agora e estar demorando. Porque enquanto mais demora, mais obra. Todo dia martelada, serrote, carregando pedra, vai ficar mais conforto. Quanto mais demora para vocês vir para cá, mais conforto vocês vão ter aqui. Então jamais reclame, nem pensem em reclamar. O pessoal está trabalhando aqui para melhorar as coisas para vocês. Então, ou seja, vocês estão sendo poupados do serviço mais pesado. Eu sei que muitos de vocês não querem isso. Vocês querem trabalhar. Ou pelo menos vocês acham que querem, né? Que não é bem assim também não. Muita gente acha que quer, chega aqui e arrega, né? Tem gente que adora se gabar do tanto que fazia lá fora na vida anterior, né? Nossa, arrasava. Chega aqui, acabou o homem. Cadê? Cadê, né? Deveria ter vergonha de se gabar, mas tá bom. Vamos ver o que mais que tem aqui. Então, assim, para terminar essa conclusão aqui, você tem que, se você, aí a gente fica parecendo arrogante, entendeu? Porque eu falo que vi a verdade última, porque eu falo que conheci o Messias, sabe? Mas se eu for medíocre, eu queria achar aqui um negócio que eu anotei, que é a autocomiseração, eu lembrei. A pessoa que tem dó de si mesma, né? A pessoa que tem pena de si mesma é a autocomiseração. Tá até agora achei ali onde eu escrevi. O autocomiserador, pessoa que sente pena de si mesma, não pode alcançar a fundação do reino, né, os primeiros momentos do reino, pois não tem coragem, não tem força de criação para tanto. Infelizmente, somente o medo forçará estes às atitudes mais notáveis. Ou seja, a pessoa que cria muito baixo, que tem muita pena de si mesma, mas eu sou um coitado, né? Difícil para mim, as coisas são tão difíceis. A pessoa que cria muito baixo, ela só vai conseguir chegar no reino na hora do desespero, na hora do medo, sabe? E mas vai chegar. O importante é você ter fé em Deus, sabe? E humildade. A tua hora vai chegar. Mas é uma pena, porque para quem cria muito baixo e não faz nada para mudar isso, sabe? Não exercita, não se movimenta, não faz nada, vai sendo levado pela água. Aí a hora que a coisa aperta, nossa situação de medo, ela consegue criar um pouquinho mais alto, confiar em Deus, ter fé em Deus, aí desdobra um abstrato, um milagrezinho, uma coisa que ela, né, não teve coragem nunca para confiar que poderia dar certo, acaba dando. E aí ela desdobra em vir pro reino, mas é entre aspas, poderia ser, isso serve para tudo, isso é ciência, é matemática, isso serviria para qualquer coisa. O que mais?
Primeiro contato com algo que mexe com a nossa essência nos muda para sempre. Se você. Eu já falei que eu vou deixar os vídeos aí embaixo, mas tem o Renan, tem o Leandro, tem o Josimar. Qualquer pessoa aí que tem contato com o coletivo, fez vídeo, que fez apresentação, o Renan fez apresentação, pode perguntar pro Renan. Depois da primeira apresentação dele de rap, ele nunca mais foi o mesmo. Eu perguntei pra ele esse dia. O Leandro também. Depois dos primeiros vídeos, depois dos primeiros contatos com o coletivo, você mudou, sabe? Você percebe que há uma diferença. Até porque começa a chegar heterocrítica, né? As pessoas começam a falar do seu trabalho, bem e mal. E aí você começa a confrontar mais os seus sonhos, traumas e carências. E aí você tem uma chance maior de resolver eles e atingir a plenitude, né? Estar pleno é fluir e respirar, e encontrar um lugar na família eterna de Deus. O nosso caminho é percorrer a nossa essência até a plenitude. Ou seja, descobrir quem somos, o que queremos, o que podemos, devemos, sentimos de fazer. Aí, através disso, percorrendo esse caminho de quem somos, atingir a plenitude, que é encontrar um lugarzinho honrado, feliz, agradecer dentro da família eterna de Deus, né? Não que é uma família grande e, como eu disse antes, você vai agradecer de ser uma florzinha na janela de alguém. Então jamais reclama se você tá. Eu falava isso no começo, né? Você não pode reclamar de. Nos primeiros podcasts que eu fiz, eu falava isso. Você não pode reclamar porque vai ter um que vai morar na mesma casa. O outro vai morar na casa do lado. E o outro vai morar na casinha um pouquinho mais afastada. E o outro vai morar na casa lá do outro lado da rua. O outro já vai morar lá na comunidade de cima, né? O outro já do outro lado da cerca. O outro já em outra cidade, né? E por aí vai. E aí vai. Outro em outra cidade, em outro país. E os últimos ficaram lá na borda da Taurus, no meio da guerra, tomando tiro, sofrendo que não conseguiram acessar. E é assim que é. Então, se você já está dentro da Taurus, que graças a Deus a casa de Deus é muito grande, é o reino de Atlântida, é o continente inteiro, então com certeza vai ter um lugar para você. Agradeça. Esqueci de falar isso aqui é importante. Como é que é? Primeiro, se você começou, se você concluiu, concorda com o que eu falei sobre depois do contato com o coletivo, você sente uma diferença? Ou de qualquer coisa, né? Comenta, simplesmente. Deixa um comentário aí se eu tô falando abobrinha ou se você concorda. E aí isso aqui, ó. A multidão, eu já falei isso, vou repetir. A multidão é o quântico. O indivíduo é o binário. A multidão é fêmea. O indivíduo é macho. A multidão é abstrato. O indivíduo é lógico. A multidão é onda. O indivíduo é partícula. Eu sempre lembro de um dia que o Bob me ensinou, a gente estava no pasto caçando cogumelo, e veio dezenas e dezenas e dezenas de touros e vacas, assim, pra cima da gente, sabe? Criando alto, assim, pra cima. E aí ele enfrentou tudo, né? Ficou parado, assim. O instinto natural é sair correndo, né? Ele ficou parado na frente das vacas e disputou touros com elas. E aí ele explicou que você tem que, no meio da multidão, você tem que colapsar a função de onda. Você tem que escolher um. Esse é o mato. Se você for em cima dele, criar em cima dele, os outros se afastam. A multidão é assim. Você às vezes está discutindo com uma pessoa, você vai focar com mais pessoas, um grupo, você vai focando de um em um. Não estou dizendo para destruir, no caso de confrontar toros, né? Mesmo no sentido de ensinar, de se comunicar, de interagir. Entenda que o indivíduo é reta, a multidão é círculo, é onda, partícula, lógica, abstrato. Vai fazendo o equilíbrio, vai fazendo o revezamento, você vai entender que o universo já não é mais aquela coisa misteriosa, né? Aquela coisa que a pessoa sofre, decide que vai fazer as coisas, quer fazer as coisas e não consegue. Eu não consigo entender por quê, que a minha vida não dá certo, por que que eu tô nessa merda, coitado de mim, ninguém gosta de mim, tô com depressão, não tô bom, não sabe? Aquela história que a gente já conhece. Ninguém gosta de mim, tô com depressão. Não precisa ter isso, dá pra entender as coisas, sabe? Por que que as coisas são como são? Por que que não tá dando certo? Por que que dá certo pro outro? Dá pra entender. Tudo tem um caminho. E se nem entender você tá conseguindo, tá faltando força de vontade da sua parte.
que onde há uma vontade há um caminho. E qualquer coisa que me perguntar, eu vou responder, tá bom? Comenta no site, manda no Telegram, manda no Instagram, manda no Facebook. É isso aí, fiquem com Deus, luz para nós.